o método Naive Bayes, que é um método de classificação, principalmente para variáveis categóricas, mas para contínuas também, que ele se inspira bastante em probabilidades, então ele é um método bem interessante, porque ele consegue usar a probabilidade dos dados acontecerem, que a gente vai estimar, para fazer uma predição. E por causa disso, então, a gente vai começar com uma revisão meio rápida sobre probabilidades, já que eu acho que a maioria aqui ainda não fez a matéria de estatística. Então, vamos começar falando do que é uma variável aleatória, que é basicamente uma variável que pode assumir valores diferentes a cada vez que você mede ela. Então, e ela vai seguir uma distribuição específica. Então, por exemplo, uma moeda é uma variável aleatória que a gente pode considerar como resultado 0 ou 1. E também, praticamente tudo a gente pode ver como uma variável aleatória, de certa forma. Uma palavra aleatória no alfabeto, por exemplo, a gente pode pensar como uma variável, que é um exemplo que a gente vai fazer depois. E daí, para cada variável, a gente define o espaço amostral dela, onde o espaço amostral ele é basicamente o conjunto de valores que a variável pode ter. Então, todos os valores possíveis que a variável assume aleatoriamente é o espaço amostral dela. E, em especial, a gente vai falar sobre variáveis discretas, que são as que possuem um número de valores finito. Então, elas não podem, por exemplo, ter qualquer número real, que é um número infinito. Elas vão ter um número discreto de valores possíveis. Daí eu listei alguns exemplos, por exemplo, um dado de 6 lados, ele é uma variável discreta, onde ele tem valores de 1 a 6. Mas o fato de você ter ou não ter uma doença também pode ser considerado, de certa forma, uma variável discreta. E no caso, ela é binária, né? Porque ou você tem uma doença ou não tem ela. E a gente pensa ela como variável aleatória porque se você pega uma pessoa aleatória numa população, tem uma chance ou não dela ter uma determinada doença, dependendo de quanto essa doença está presente na população. E isso vai ser a probabilidade. E daí a gente também pode pegar uma letra aleatória, que vai ter 26 possibilidades, ou uma palavra aleatória inteira, que daí vai ter vários milhares de possibilidades, mas mesmo assim é discreta, porque ele vai ser uma quantidade finita de possibilidades. E daí, para cada variável discreta, a gente pode definir uma distribuição das probabilidades, que vai definir qual é a probabilidade de cada evento, que daí a gente escreve desse jeito, né? Com P de x igual a xi, que é a probabilidade do evento xi acontecer na variável x. Então, por exemplo, se D é um dado, a gente pode falar que a probabilidade de D igual a 1 é 1/6, que a probabilidade do evento do dado cair em 1 é exatamente 1/6. Daí aqui eu dou alguns exemplos de algumas probabilidades das distribuições. Por exemplo, a soma de todas as possibilidades tem que ser 1, porque se você somar tudo que é possível acontecer com uma variável, a soma total da probabilidade é 1. Nenhuma possibilidade pode ter probabilidade negativa, e nenhuma probabilidade pode ser maior que 1. Então, são basicamente coisas bem intuitivas dessa parte. Daí alguns exemplos gráficos. Por exemplo, essa aqui na esquerda é a distribuição das probabilidades de um dado de 6 lados, onde cada valor vai ter 1/6 da probabilidade, e se você somar tudo vai dar 1. E na moeda também, só que daí em cada coroa, cada um vai ter 50% da probabilidade. E daí aqui eu dou um outro exemplo, que é a soma de 2 dados, que daí essa distribuição não é uniforme, né? Nem todos os valores têm a mesma chance. Por exemplo, o valor 1 não tem chance nenhuma de acontecer, porque se você jogar 2 dados, o mínimo que você vai conseguir é 2, não tem como conseguir menos que 2. E o mais fácil de você conseguir é um 7, porque tem várias maneiras de você somar 2 números e achar um resultado que é igual a 7. Enquanto que, por exemplo, você conseguir um 12, o único jeito é você tirar um 6 e outro 6. E daí, se você somar todas essas barrinhas, elas vão somar em 1 também. Então, elas seguem aquelas probabilidades de antes. E daí, eu defino também o que é uma distribuição conjunta de 2 eventos. Onde a distribuição conjunta, a gente vai definir ela em 2 variáveis, e a probabilidade de 2 eventos acontecerem ao mesmo tempo. Se a gente pensar em conjuntos, vai ser a probabilidade da intersecção deles, né? Então, por exemplo, qual é a chance de 2 dados terem um resultado 6 ao mesmo tempo? Nesse caso, a gente vai fazer 1/6 vezes 1/6, né? Deixa eu aceitar aqui. E a gente também pode pensar em qual a probabilidade de uma pessoa ter a doença e também apresentar os sintomas, onde são 2 eventos. Mas a gente dá para perceber que é diferente um pouco esses dois, né? Porque no primeiro caso, os 2 dados são completamente dependentes. Mas a gente sabe que se uma pessoa tem a doença, é bem provável que ela vai ter os sintomas, mas não é 100% de certeza. Então, por isso que a gente pode modelar isso como distribuições. E daí, uma noção associada à distribuição conjunta é a distribuição condicional, que é a probabilidade de um evento sabendo o que aconteceu. A gente escreve como P de Y dado X, que é a probabilidade de Y dado X. Então, por exemplo, se você está apresentando sintomas de uma doença, qual é a probabilidade de você ter essa doença? A gente pode usar essa probabilidade aqui, né? A probabilidade de ter a doença dado que apresentou os sintomas. Isso aqui é extremamente útil para tudo, praticamente.
Porque se o médico, por exemplo, quando você chega apresentando sintomas, ele implicitamente vai estar pensando nisso, né? Se a pessoa apresentou esses sintomas, qual é a chance de ele ter essa doença que eu estou pensando que ele pode ter? E tem uma relação muito próxima entre a distribuição condicional e a conjunta, que é a que eu falei antes dos dois eventos ao mesmo tempo, que é por essa fatoração aqui. A gente pode pegar uma distribuição conjunta dos dois eventos e fatorar elas em P de x vezes P de y dado x, ou P de y vezes P de x dado y. Que daí, isso aqui é a probabilidade do primeiro x acontecer independentemente, e depois o y acontecer sabendo que o x já aconteceu, ou na ordem inversa, a chance de ocorrer y e depois x. E esses dois valores são iguais. Tipo, esse produto de cima vai dar sempre o mesmo valor do produto de baixo. Isso é extremamente útil quando a gente conhece algum dos valores, mas não tem um que a gente quer saber e a gente conhece os outros três. A gente pode usar isso para encontrar esses valores. E daí, probabilidade marginal é quando a gente conhece P de x e y, mas a gente só quer encontrar P de x. Ou então a gente só quer encontrar P de y. E daí a gente pode pensar nisso com a probabilidade de x dado qualquer valor de y. Então a gente vai pegar aqui a probabilidade de x é igual à soma do P de x e y para todo y. Ou então fatorando daquele jeito dá para fazer assim também. Isso aqui chama marginalização e o P de x chama probabilidade marginal. E, tipo, isso aqui é útil porque às vezes é fácil saber o valor de P de x e y, mas a gente não necessariamente sabe direto o valor de P de x. E daí com isso a gente consegue encontrar. E daí aqui é a noção de variáveis independentes, que são duas variáveis aleatórias onde o resultado de uma não diz nada sobre a outra. E nesse caso, a condicional não vai mudar, né? Porque se P de y dado x vai ser igual a P de y se os dois forem independentes. E daí, se eles forem independentes, a gente pode fatorar a conjunta P de x e y como P de x vezes P de y, que é o que a gente costuma fazer em probabilidade. Né? Por exemplo, a probabilidade de a gente ter dois resultados 6 em um dado é igual a gente ter a probabilidade de um resultado 6 vezes a probabilidade de outro resultado 6, que é um sexto vezes um sexto, que vai dar 1 por 36. Isso aqui é uma coisa que a gente faz comumente, intuitivamente, só que a gente só pode usar essa regra quando elas são independentes. Porque daí, quando elas são independentes, a gente vai fazer essa substituição aqui. Quando elas não são, a gente tem que usar aquela outra fatoração de antes. E é isso. Alguém tem alguma dúvida nessa parte de probabilidade? Senão, já passo para a próxima. Então, beleza, vou continuar aqui. A gente pode, um conceito extremamente importante para a nossa aplicação, que vai ser o algoritmo de classificação no Naive Bayes, é como a gente consegue pegar uma condicional e inverter a direção dela. Então, por exemplo, se eu já sei a probabilidade de um evento A, dado que o evento B aconteceu, eu quero saber qual é a probabilidade do evento B, dado que o evento A aconteceu. E, em geral, elas não são as mesmas, elas normalmente são diferentes. Só que, às vezes, a gente só sabe uma delas e que, na verdade, a gente está interessado em saber a outra. Então, aqui eu dou o exemplo de um exame médico, onde o médico ele já sabe, a priori, qual a probabilidade dele ter um resultado positivo, dado que a pessoa tenha a doença. Porque isso aí é a própria taxa de erro do exame. E, tipo, tá tudo anotado, onde em algum banco de dados isso está anotado. Qual é a chance de uma pessoa doente ter um resultado positivo. Mas o médico ele não quer saber isso. Quem quer saber isso é a pessoa que está fabricando o exame. O médico ele quer saber o contrário. Primeiro ele faz um exame e depois ele vai dizer se a pessoa tem ou não a doença. Então, o médico está interessado na probabilidade da pessoa ter a doença, dado que ela teve um resultado positivo. E, então, a gente precisa saber alguma maneira de inverter essa direção da probabilidade condicional. E, para isso, a gente pode usar essa fatoração aqui, porque esse valor de cima e esse valor de baixo são iguais. Então, se a gente colocar isso numa igualdade, a gente pode passar um termo para o outro lado e encontrar uma equação que, dado os outros termos de um lado, você encontra a probabilidade invertida do outro. Isso é o teorema de Bayes. O pessoal da estatística deve conhecer bem, porque esse aqui é o principal teorema, praticamente, em estatística, onde a gente consegue pegar uma probabilidade de uma direção, multiplicar ela pelo P de A em cima e dividir pelo P de B, e você encontra a probabilidade inversa, na ordem contrária. Isso aqui é extremamente útil para praticamente tudo, isso aqui chama inferência, e a gente vai usar isso para fazer o nosso classificador Bayesiano. Alguma dúvida nessa parte?
Se não tiver, então, beleza, eu vou passar para a próxima, que é o próprio algoritmo Naive Bayes, que vai ser o classificador que vai usar essa probabilidade para fazer uma predição sobre a variável que a gente tem no nosso banco de dados. Então, primeiro a gente vai definir o problema de classificação, que é para uma entrada X, a gente vai dizer qual é a classe que aquele valor provavelmente pertence. Por exemplo, um detector de spam, que é o exemplo que a gente vai usar no nosso assignment depois, onde a gente pode considerar que X é um texto do e-mail e Y indica se o e-mail é ou não é spam. Então, o Y vai ser uma variável binária, 0 ou 1. Mas ele também pode ser uma variável categórica com vários valores, mas um número finito, que já tem que ser discreto. E daí, com isso, a gente vai definir a distribuição de probabilidades dos nossos dados. Onde a gente vai ter N pares X e Y de exemplos resolvidos. Então, por exemplo, no nosso banco de dados, a gente vai ter lá N pares de e-mail e também está marcado se aquele e-mail é ou não é spam. E daí, com esses N pares, a gente pode definir uma probabilidade, que é a probabilidade do X e Y, que é justamente qual é a probabilidade que gerou esse dataset. Então, a gente pode imaginar que cada exemplo desse do nosso dataset foi tirado dessa distribuição. E daí, isso aqui é tão poderoso, porque se a gente fatorar ela, a gente vai ter essa distribuição aqui, P de x vezes P de y dado x. Onde P de x vai ser a distribuição dos nossos dados na entrada. Por exemplo, quais e-mails são mais prováveis. Tipo, se a gente conseguir controlar o P de x bem, ele vai ser basicamente um modelo da língua que está o seu e-mail. E o P de x é a distribuição condicional da saída, dada a entrada. Então, por exemplo, se é provável ou não que um determinado e-mail vai ser spam. E por que isso aqui é importante? Se o mundo fosse perfeito e a gente conhecesse o P de y dado x, a gente já teria exatamente a probabilidade de cada valor da saída para a entrada. Então, a gente vai conseguir saber qual o valor é mais provável para criar o melhor classificador. Isso aqui é bem importante, então alguém tem uma dúvida nessa parte? Se não, eu vou continuar. Então, na realidade, a gente não vai conhecer essa distribuição exatamente, porque ela normalmente é muito complexa e a gente normalmente não tem ideia de como ela se comporta, mas a gente pode aproximar ela de algum jeito. E, na verdade, quase todos os classificadores em aprendizado de máquina estão de algum jeito aproximando essa distribuição. Então, redes neurais, SVM, Naive Bayes, todos eles implicitamente ou explicitamente estão fazendo uma aproximação para aquela distribuição de probabilidade. E o método mais direto para a gente aproximar uma distribuição é justamente contar quantas vezes um evento acontece. Então, se a gente quer, por exemplo, saber qual é a distribuição de um dado, a gente pode jogar ele um monte de vezes e contar quantas vezes cada resultado saiu. Se a gente fizer isso vezes o suficiente, a gente vai ter, no final, uma aproximação mais ou menos precisa da distribuição original. Ela não vai ser exatamente igual, mas vai ser próxima. Então, aqui eu vou começar com um exemplo simples, que é um detector de spam com uma única palavra. Onde, no caso, ele só recebe uma única informação comentada, se a palavra free apareceu no texto ou não. E daí, com esse único dado, ele vai tentar predizer se o e-mail é ou não é spam. Então, vamos ver, se o free acontecer, a gente vai usar um dataset onde a gente vê que a palavra free aparece em 265 mensagens. E delas, 199 são spam. Então, qual é a probabilidade de uma mensagem aleatória ser spam, se a gente já sabe que essa mensagem tem a palavra free? 75%. Então, só porque uma palavra free apareceu na mensagem, ela já tem uma chance de 75% de ser spam. O que faz sentido, porque é bem raro a gente usar essa palavra, tipo, uma pessoa usar essa palavra numa mensagem normal, mas uma mensagem de um anúncio, alguma coisa assim, é bem comum ela aparecer. E no caso contrário, se free não aparecer, ela, nas outras 5.300 mensagens ela não aparece, e só 500 delas eram spam. Então, a chance de um e-mail ser spam, se free não apareceu, é só 10%. Então, se uma mensagem não tem a palavra free, a chance dela ser spam é só 10%. Mas, por exemplo, esse modelo tem uma limitação muito grande, que a gente só está considerando uma palavra. A gente pode, em vez disso, considerar uma frase maior, por exemplo, uma frase for free, onde a gente dá para ver que ela dá uma predição mais exata. Né? Se for free apareceu, a gente tem uma predição de 94% de spam, e se for free não apareceu, a predição é 13% de spam. Então, quanto maior o contexto que a gente considera, o maior número de palavras, potencialmente mais precisa é a nossa predição,
Mas tem essa limitação que aqui, no caso, a gente só viu essa expressão 17 vezes. Então, essa estimativa dessa probabilidade provavelmente não é confiável, igual a outra era, porque a outra apareceu 300 vezes. Então, a gente consegue confiar mais ou menos que aquele é o valor verdadeiro. E aqui é mais difícil que isso aconteça. Então, esse é basicamente o problema. Se a gente quiser usar expressões com mais palavras ainda, ou o texto inteiro, esse problema fica cada vez pior, porque a gente nunca vai ter dados suficientes para ter uma estimativa confiável. Porque se com 2 palavras a gente só apareceu 17 vezes no total, se a gente procurar o texto inteiro, ele vai aparecer uma vez no dataset inteiro, que é o lugar que a gente está olhando, e isso não vai servir de nada. E isso aqui é basicamente a maldição da dimensionalidade. Por exemplo, se a gente tem um dicionário de 10 mil palavras, existem 10 a oitava sequências de 2 palavras, 10 a 12 sequências de 3 palavras, e isso cresce exponencialmente. Então, a gente nunca vai conseguir usar o texto inteiro fazendo desse jeito, porque a gente não consegue estimar essa probabilidade com nenhum jeito confiável o suficiente. Porque é simplesmente impossível, ele cresce exponencialmente e a base é ridiculamente alta. Alguém tem uma dúvida até essa parte? Se não, vou passar também. A gente pode considerar isso como probabilidade também. A gente vai dividir a mensagem X em palavras. Então a gente pega a mensagem X, que são a lista de todas as palavras, e vai dividir ela. A primeira, a segunda, até a enésima palavra. Daí a gente considerar o texto inteiro. E a gente vai transformar essa distribuição P de X da do Y, que é a distribuição dos dados, onde X aqui seria o texto inteiro, e a gente vai transformar isso numa distribuição conjunta de todas as palavras. Então, a gente basicamente vai pegar a palavra, o texto inteiro original e separar ele nas palavras, e considerar essa distribuição conjunta. E daí, com essa distribuição conjunta, se elas fossem independentes, que é o que a gente falou antes, se elas fossem independentes da do Y, a gente poderia fatorar elas. Desse jeito bem intuitivo assim. E daí, cada termo desse é o que a gente já calculou com a palavra free. Então, a gente consegue estimar esses termos da direita com confiança. E se a gente conseguisse fazer essa fatoração, a gente ia poder estimar cada termo desse, a gente fazia a multiplicação e achava o termo da esquerda, que ele vai considerar o texto inteiro. Mas tem um problema em fazer isso. Alguém consegue pensar em qual é o problema de fazer isso aqui num texto de verdade? Isso. O Gabriel falou do overflow. Isso é um problema que pode acontecer, sim. Porque se a gente multiplicar o mesmo número, tipo, todas as probabilidades são menores que 1. Se a gente começar a multiplicar elas, eventualmente vai acabar a precisão do float e vai ficar zero. Mas não é esse o problema principal com esse método. E a gente pode resolver esse problema do overflow, no caso seria um underflow, né? A gente pode resolver esse problema usando o log. Se a gente faz um log de um número pequeno, ele fica um número negativo, mas não tão pequeno. E daí fica mais fácil de representar no computador. Então é que, no caso, a gente não vai implementar usando log no exercício, mas todas as implementações, tipo, em escala, usam log. Porque simplesmente dá um problema de overflow e fica tudo zero. O Natan falou que algumas palavras aparecem com mais frequência depois ou antes das outras. Isso não necessariamente é um problema, porque as palavras que têm mais frequência, elas vão estar estimadas melhores a probabilidade. Então isso não vai influenciar tanto. Mas o Diego falou ali, tá certo, o problema basicamente é a ordem. Porque aqui, nesse caso, se a gente faturar desse jeito, a multiplicação ela é comutativa, né? A gente pode trocar a ordem dos eventos. Então, se a gente fizesse isso, a gente está simplesmente jogando fora a informação da ordem do texto. A gente só está considerando quais são as palavras, mas não a ordem das palavras em si, né? E isso é um problema, mas nem sempre isso vai fazer o modelo não funcionar. Às vezes isso vai ser extremamente sério, mas em alguns casos o modelo pode funcionar mesmo a gente ignorando a ordem. O Ali perguntou ali o que é a P de X. A P de X é a distribuição conjunta aqui. Esse aqui é a P de X da do Y, se a gente quiser P de X só ignorar o Y. Ele é a distribuição conjunta de todas as palavras. Então, tipo, qual é a chance de você ter aquele exato texto que você recebeu nos seus dados? É a P de X. E daí a gente está fatorando ela na P de XI para cada palavra. Então aqui eu vou mostrar o grafo probabilístico das dependências. Ele basicamente mostra a ordem em que o texto é gerado
e como que esse processo acontece e quais são as dependências entre cada variável. Então, nesse grafo, dois nós vão ser conectados se um deles consegue afetar a distribuição do outro. Então, a primeira coisa que um autor de um texto decide quando ele vai escrever o texto é o conteúdo dela. Então, já está definido a priori se a mensagem vai ser legítima ou se ela vai ser spam. E dado isso, primeiro o autor vai lá e ele vai escrever a primeira palavra. E com essa palavra ela vai depender só do Y. E daí depois o autor escreve a segunda palavra e ela vai depender tanto do Y originalmente, como ela também vai depender da palavra anterior. Porque o texto a gente vai construindo em sequência, então cada palavra depende de todas as anteriores. Né? Então o gráfico vai ficar assim. E daí na próxima palavra, ela depende do Y, mas ela também depende de todas as anteriores. Então o gráfico fica assim. E daí se a gente continuar com isso, esse número de dependências aqui vai crescendo exponencialmente e fica simplesmente impossível a gente modelar tudo. É aquele problema que a gente viu da dimensionalidade considerando palavras maiores. Quanto mais a essas e essas a gente tem, mais difícil é a gente estimar essas probabilidades com confiança. E daí, o que acontece se a gente fizer aquela fatoração lá e assumir que as palavras são dependentes? Daí o gráfico vai ficar assim, onde não existe mais uma dependência entre cada palavra, elas só dependem na Y. Isso aqui é muito mais fácil a gente calcular o valor das palavras, porque a gente consegue calcular cada um desses, igual a gente mostrou lá com a palavra free, e a gente consegue calcular o produto delas naquela fórmula lá. O problema é que a gente vai perder a informação de ordem, porque a gente podia embaralhar isso aqui e o valor resultado ia dar o mesmo. Então, essa é basicamente a suposição ingênua que vem do nome do método Naive Bayes, onde a gente cria um classificador onde a gente só finge que as palavras são independentes, quando elas, na verdade, não são independentes. Então, daí, fazendo isso, a gente pode fazer essa aproximação aqui, onde a gente pega a propriedade conjunta e fatora ela em P de x1 vezes P de x2 até o final. E com isso, a gente tem um classificador Naive Bayes, que a gente vai usar o teorema de Bayes, que é aquele lá que a gente viu antes para inverter uma probabilidade condicional, para calcular a probabilidade do y, que é a classe, se a probabilidade de um e-mail ser ou não ser spam. Então, a gente tem esse P de x da do y aqui, a gente coloca ele aqui, e daí o P de y a gente já tem que saber calcular, o P de x dá para calcular usando a probabilidade marginal, e daí no final você faz isso aqui e calcula o P de y da do x. Na prática, a gente tem que usar logaritmo para não dar underflow, mas a regra é basicamente essa mesmo. E se os nossos atributos fossem independentes de verdade, se a gente tivesse configurado algum problema aqui na palavra, onde cada variável é mesmo independente, o classificador Naive Bayes ele é o melhor classificador possível. Então, ele é ótimo. Não tem como ter um classificador melhor do que ele para aquele problema. Infelizmente, na maior parte dos problemas, os atributos não são dependentes, como é o caso de textos. Então, isso leva a consequência, que é a desvantagem dessa suposição, que é justamente o que ele falava antes, que essa suposição faz o classificador perder toda a informação sobre a ordem das palavras, já que a gente vai tirar do grafo as AES que levavam uma palavra anterior para a próxima. Então, o modelo não consegue mais saber qual ordem as palavras vieram na entrada, ele só recebe tudo de uma vez. Que a gente chama de bag of words. É basicamente uma mochila de palavras. Tipo, só misturou as palavras lá e o modelo só vai receber como entrada qual é a palavra que vai tentar ver, tipo, quais são as palavras do texto, mas não a ordem delas. E apesar dessa desvantagem, o classificador funciona muito bem para a classificação, como é o caso de detecção de spam. Esse modelo, no dataset que a gente vai usar, ele consegue mais de 97% de acurácia para detectar spam, mesmo ignorando a ordem. E se a gente não quer ignorar a ordem, alguns modelos mais recentes conseguem fazer essa modelagem da ordem das palavras usando redes neurais e outros métodos, como uma janela deslizante. Mas só desse jeito já funciona bem. Então, essa é a parte mais importante da aula. Alguém tem alguma dúvida? Uhum. O Daniel perguntou aqui para qual problema ele é o classificador ideal. Ele é ideal quando as suas variáveis são independentes na entrada. Então, por exemplo, se a gente tem como entrada a idade e, por exemplo, a altura da pessoa, esses valores não são independentes, porque uma pessoa mais nova, tipo, uma criança é provavelmente mais nova, mais baixa. Então, nesse caso, o Naive Bayes não seria ideal, mas quando as variáveis são independentes, o Naive Bayes é ideal.
é meio difícil de pensar em qual problema que as variáveis são dependentes, porque no mundo quase tudo depende de uma coisa e da outra, né? Mas em alguns casos também ele funciona mesmo a gente fazendo essa suposição. Então nem sempre é uma desvantagem. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Pode sim. Ligar o mic. Ô, João, tá escutando? Tô sim. Beleza. Tipo assim, na aula passada de EDA, a gente estudou aqueles esquemas de correlação, né? Para ver se as variáveis são correlacionadas. Só que aí teve aquele momento no final que o pessoal salientou que, tipo, as variáveis serem correlacionadas pode não querer dizer, elas não serem correlacionadas não quer dizer que elas são necessariamente independentes, né? Sim. E no caso do naive Bayes, seria interessante a gente saber se elas são ou não independentes para a gente poder saber se ele é o classificador ideal ou não. Então, tipo assim, tem alguma maneira da gente, a partir, né, sem contar a intuição, né, a gente consegue intuitivamente falar se uma coisa é independente ou não, no base no contexto, na vivência, mas a gente não conseguir dar algum método matemático, sei lá, para a gente saber se são independentes ou não as variáveis? Tem sim, tem sim. Tipo, a correlação é um método que ela detecta dependência linear, né? Então, se a correlação é zero, não necessariamente é independente, só quer dizer que essa dependência não vai ser linear. E, tipo, é para isso que normalmente quando a gente quer aplicar um problema, um algoritmo para um problema, a gente tem que entender bem aquele problema, né? Porque daí a gente vai conseguir essa intuição se as variáveis são ou não são independentes. Mas a gente também pode usar algumas métricas para medir isso. Por exemplo, tem uma métrica que chama informação mútua, que ela mede basicamente quantos bits de informação duas variáveis compartilham. E daí, se você mede a informação mútua e ela dá zero, quer dizer que as variáveis são com certeza independentes. O motivo que é complicado usar essas medidas é que é um pouco mais difícil de estimar a informação mútua do que estimar a correlação. E normalmente você precisa de mais dados. Só que, às vezes, é uma alternativa. Você pode tentar calcular a informação mútua entre as variáveis. E se ela for baixa, quer dizer que essas variáveis são aproximadamente independentes. Isso é um conceito de teoria da informação que é uma área muito interessante, eu gosto bastante, e tem bastante intersecções com aprendizado de máquina. O Bruno que falou do teste de independência aqui quadrado, sim, com certeza, também é um teste que a gente pode usar, inclusive ele provavelmente vai ser mais prático de usar na maioria dos casos do que informação mútua, bem lembrado isso. A gente provavelmente vai ver em stat daqui a algum tempo. Pode crer, valeu. Hum. Alguém tem alguma outra dúvida? Se não, dá para continuar. Tudo que a gente viu até agora é basicamente funcionando só para variáveis discretas, que são aquelas que têm um número finito de valores. Então, a desvantagem disso é que a gente não vai conseguir, por exemplo, dar para entrar com o nosso modelo a altura de uma pessoa, porque a altura não é uma variável discreta, é uma variável contínua, né? Onde ela tem basicamente um número infinito de valores, só limitado pela precisão do float, basicamente, do nosso computador, ou pelo instrumento de medida. E é normalmente mais difícil de fazer probabilidades com variáveis contínuas, mas é possível. E daí elas têm essa desvantagem que elas têm valores infinitos. Só que tem essa parte um pouco intuitiva que, apesar de elas terem valores infinitos, a soma de tudo tem que dar 1, porque a probabilidade tem que somar para 1. Então, para isso, nenhum evento pode ter uma probabilidade tipo, finita, porque senão a gente vai somar e vai dar infinito. Então, em vez disso, a gente vai ter que usar integrais. Ou então, a gente vai definir probabilidades em intervalos. Então, numa contínua, não faz sentido a gente atribuir uma probabilidade para um valor específico, porque ele vai ser sempre infinitesimal. Por exemplo, qual a probabilidade de uma pessoa ter exatamente 1,90 m de altura? É muito pequena. Ela pode ter 1,90 m,0005 e no caso a gente não ia considerar isso. Então, por isso que é tão difícil definir probabilidades contínuas, porque precisa de uma precisão infinita, e daí a probabilidade vai ser sempre zero para ter aquele valor exato. Mas a gente pode definir a probabilidade num intervalo. Por exemplo, se x é um número aleatório de uma distribuição entre 0 e 1, que é uniforme, então a distribuição é
igual para tudo, qual a probabilidade do x ser menor do que 0,5? Isso a gente consegue dizer intuitivamente que vai ser meio. Mesmo, tipo, mesmo com essas partes menos intuitivas das distribuições contínuas. Então, tipo, em distribuições contínuas, a gente vai definir probabilidades para intervalos, não para valores específicos. E para isso a gente define essa função de densidade. Ela basicamente diz qual é a probabilidade no intervalo para a gente integrar ela. Então, a integral entre A e B aqui é justamente a probabilidade de um evento acontecer entre A e B. E daí isso aqui tem uma consequência que essa integral o valor total dela tem que ser 1. Então, essa área embaixo do gráfico, em tudo, se você fazer a área inteira de menos infinito até infinito, ela tem que dar 1, que é a probabilidade de qualquer valor acontecer. Tem aqui um exemplo de distribuição mais comum utilizada contínua, é extremamente importante, é a distribuição gaussiana. Tem essa fórmula meio assustadora aqui, mas tipo, basicamente o que importa é que ela é e elevado a menos meio x ao quadrado. E daí a gente consegue controlar ela com esses dois parâmetros, que é o sigma e o mi. Onde o mi é a média da distribuição e o sigma é o desvio padrão dela. E aqui a gente tem alguns gráficos da densidade dela. Essa é aquela probabilidade que, quando a gente fala a curva de Bell, que tem a distribuição, daí o desvio padrão para a esquerda e para a direita, é a distribuição gaussiana. Ela aparece em quase todos os problemas, porque tem um teorema que fala que se você somar várias variáveis aleatórias, eventualmente a sua distribuição final vai acabar parecendo uma gaussiana. Então, meio que todas as outras convergem com a gaussiana em algumas condições específicas. E daí aqui a gente tem alguns exemplos da gaussiana para valores diferentes. Aqui em vermelho é a gaussiana padrão, que é quando ela tem média 0 e variância 1. E desvio padrão 1 também. E ela tem esse formato aqui. O desvio padrão faz ela ficar mais concentrada na média quando o desvio padrão é menor. Então a gaussiana azul aqui, a variância dela é 0,2. Então ela está mais concentrada, a probabilidade está mais concentrada aqui do que espalhada nas outras. Na amarela, a variância é 5, então ela está mais espalhada. E na verde, a média não é 0, a média é menos 2. Por isso que o pico dela está para cá. Então, como que a gente pode fazer naive Bayes com variáveis contínuas? Porque com o método das palavras, por exemplo, lá na palavra free, a gente só contou quantas vezes a palavra aconteceu. Só que com variáveis contínuas a gente não pode contar quantas vezes um valor específico aconteceu, porque provavelmente isso vai aparecer uma vez nos dados inteiros, porque tem um número infinito de possibilidades. Né? Então, em vez disso, a gente vai aproximar a nossa distribuição com uma gaussiana. Então, a gente vai pegar a nossa distribuição que a gente não sabe qual é, aproxima ela com uma gaussiana, e para isso a gente só calcula a média do desvio padrão e usa a gaussiana com aqueles valores. Daí isso vai ser a aproximação da sua distribuição, e você pode usar essa distribuição com esse P de xi para passar comentada para o naive Bayes. E também tem como usar o método dos KDE, eles estimam a densidade com kernel. Normalmente fica um pouco mais preciso do que uma gaussiana, mas nem sempre funciona tão bem. E também não escala tão bem para dimensões maiores. Só que é um pouco mais poderoso que usar só aproximar com uma gaussiana e consegue aproximar distribuições melhores, com mais de um pico, etc. E aí funciona melhor também quando os nossos dados não são aproximadamente gaussianos. Porque normalmente eles são, para vários valores comuns. Então, se você pega, por exemplo, uma distribuição das alturas das pessoas, é razoável assumir que é uma distribuição gaussiana. Então, se você quer fazer um classificador que pega como entrada uma variável contínua, a gente pode aproximar essa variável contínua com ou um KDE ou uma gaussiana e usar isso como entrada no nosso naive Bayes. Não tem como usar isso para saída do nosso modelo, então o modelo, a classificação ainda tem que ser uma variável finita, mas existem algumas distinções do modelo para variáveis contínuas. Então, é basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Se não, vou parar a apresentação aqui. Vou abrir o código aqui.
Eu acho que basicamente isso. Foi mais rápido do que eu pensava hoje. Então, alguém tem algum comentário geral sobre qualquer parte dos slides da matéria? No, na tarefa de hoje, vocês vão implementar basicamente esse modelo Bayesiano para uma palavra, usando a contagem de operações mesmo. Então, vocês vão implementar todo esse modelo de probabilidades. E depois a gente vai usar o modelo completo para o texto inteiro usando a biblioteca sklearn. E no final a gente vai ter um classificador de detector de spam que funciona com uma cuiraça bem grande no dataset que a gente vai usar.